Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 17, versículo 12 a 18, nosso 52º encontro. Façamos primeiro a nossa leitura do texto. Capítulo 17, versículo 12, até o fim. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam um reino. Estes, porém, receberão autoridade como reis por uma hora apenas, juntamente com a besta. Esses reis pensam a mesma coisa: entregar o poder e a autoridade para a besta. Todos juntos farão guerra contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro os vencerá, porque o Cordeiro é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele vencerão também os chamados, os escolhidos e os fiéis. O anjo continuou a me explicar. Você viu aquela prostituta que está sentada perto de muitas águas? Essas águas são povos, multidões, nações e línguas diversas. Os 10 chifres que você viu, juntamente com a besta, começarão a odiar aquela prostituta, e a despojarão e a deixarão nua. Comerão suas carnes e a queimarão, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o seu próprio plano. Vou entregar sua realeza à besta, até que as palavras de Deus estejam cumpridas. Essa mulher que você viu é a grande cidade, que está reinando sobre os reis da terra. Esse é o nosso texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 12. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam um reino. Estes, porém, receberão autoridade como reis por uma hora apenas, juntamente com a besta. Este é um pequeno tempo, uma hora apenas. O anjo não só faz referência aos 10 reis, mas interpreta o que significa os 10 reis. São reis, aliás, ele interpreta o que os 10 reis significam. São reis que não receberam poder. Quando recebem autoridade pequena, se diz uma hora, a entregarão à besta e se unirão a ela na guerra contra o Cordeiro. Versículo 13. Esses reis pensam a mesma coisa: entregar o poder e a autoridade para a besta. Os 10 reis não são 10 imperadores romanos, porque esses tinham poder. Também não são os reis da terra, do Apocalipse capítulo 18, versículo 9, porque esses lamentam a queda da Babilônia. Devemos ver estes 10 reis com a linguagem simbólica do número 10, como totalidade. Esses 10 reis são personagens puramente escatológicos, que representam a totalidade dos poderes de todas as nações da terra, que servilmente se sujeitaram ao anticristo. Assim, todas as forças se unem ao anticristo e governam só por um período de tempo, mas entregam seu poder à besta e, unidos à besta, compartilham a mesma hostilidade ao Cristo e seus seguidores. Versículo 14. Todos juntos farão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque o Cordeiro é Senhor dos senhores, Rei dos reis. E com ele vencerão também os chamados, escolhidos e os fiéis. O conflito final. Terá o vencedor. Será o Cordeiro. O Cordeiro vencerá seus adversários, pois ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. O livro do Deuteronômio afirma que Javé Deus
Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Javé é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, valente e terrível, que não faz diferença entre as pessoas e não aceita suborno. Também no primeiro livro de Enoque, Apocalipse de Enoque, lá no capítulo 9, versículo 4, diz: o Altíssimo é Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis, Deus dos séculos. Os justos participarão da destruição dos ímpios. Não vem destacado aqui o papel desempenhado pelos pios, chamados. Aqui não depende só da eleição divina, mas também da lealdade deles. Eles, os fiéis, vêm descrito como chamados, escolhidos. Versículo 15. O anjo continuou a me explicar. Você viu aquela prostituta que está sentada perto de muitas águas? Essas águas são povos, multidões, nações e línguas diversas. Continua a explicação do anjo da visão de João, revelando a metáfora, o simbolismo das águas. As águas em que a prostituta Roma está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Um aglomerado de 4, que quer sublinhar esse caráter da universalidade. Corresponde também aos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Essa imaginação das águas vem de Jeremias, do capítulo 51, versículo 13, que apresenta Babilônia assentada junto às águas. Este símbolo serve para sublinhar a grandiosidade do poder romano, a capital de toda a civilização mediterrânea. Versículo 16. Os 10 chifres que você viu, juntamente com a besta, começarão a odiar aquela prostituta, a despojarão e a deixarão nua. Comerão suas carnes e a queimarão. O destino da prostituta faz lembrar a alegoria do profeta Ezequiel, no capítulo 23, do versículo 11 a 35, se referindo a Oola, que é Samaria, e Oliba, que é Jerusalém, que venerava os assírios, Ezequiel capítulo 23, 12, que se contaminou com os babilônios, capítulo 23, versículo 17, que se prostituiu na terra dos egípcios, capítulo 23, versículo 19. Ela veio despojada de seus belos vestidos e suas joias, Ezequiel capítulo 23, 26. Ela ficará nua, será desnudada, Ezequiel capítulo 21, 29. Eles comerão suas carnes, Ezequiel capítulo 23, 25, e a queimarão no fogo, Ezequiel capítulo 23, 25. Essa referência aqui é tirada do profeta Ezequiel, sobre o destino de seu povo, Israel e Jerusalém, Judá. A feroz reação da besta contra a mulher nos lembra uma lei terrível e misteriosa da história política, que todo poder revolucionário traz consigo a semente de sua própria aniquilação. É o poder autodestrutivo do mal. A mulher prostituta, Roma, se vestia de púrpura e de joias. Apocalipse capítulo 17, versículo 4. Agora, ela vem despida. A expressão comerão sua carne lembra o episódio sangrento da cena de Jezabel, de 2º livro de Reis, no capítulo 9, do versículo 33 a 37, onde diz que os cães devorarão a carne de Jezabel. O livro do Levítico, na lei, ordena que se o filho do sacerdote se contaminar na prostituição, o livro do Levítico, na lei, ordena se a filha do sacerdote se contaminar na prostituição,
ela deveria ser queimada. Levítico 21, versículo 9. E o homem que toma para si uma mulher e sua filha, os 3 devem ser queimados. Levítico capítulo 20, versículo 14. É a sentença que se dava à prostituição. Como Javé viu que seu povo havia se prostituído através do serviço de outros deuses, o destino, segundo a lei, é queimar a prostituta. Como no caso aqui é Roma, mas também se refere ao seu povo que se prostituiu com os outros deuses. No caso aqui, a referência é Jeremias. Aqui não serve para o Apocalipse. Versículo 17. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizarem o próprio plano. Vão entregar sua realeza à besta até que as palavras de Deus estejam cumpridas. O anjo explica a João que foi o próprio Deus que colocou no coração deles, isto é, dos 10 reis, a levar a termo sua vontade, destruindo a prostituta. Foram todos unânimes, submetendo-se suas autoridades à besta e se unindo ao ataque contra a prostituta, capítulo 17, versículo 17, na sua campanha final contra o cordeiro, capítulo 17, do versículo 13 a 14. A coalizão entre a besta e seus aliados continuará até que as palavras de Deus, as profecias sobre a destruição do anticristo, se realizarem completamente. Vemos aqui que o poder do mal serve de propósito também para Deus. Versículo 18. Essa mulher que você viu é a grande cidade que está reinando sobre os reis da terra. Essa mulher é Roma, a ímpia sedutora, cuja influência perniciosa impregnou todo o mundo mediterrâneo. Babilônia, a grande fonte do horror e da degradação moral, vai muito mais do que Roma, do primeiro século. Todo o grande poder que prostitui o mundo, com sua riqueza e influência, revive o espírito da antiga Babilônia, seja ele a China, as ideologias socialistas, comunistas, os grandes impérios econômicos, onde muitos já caíram e outros estão erguendo, onde se quer estabelecer seu reino, seu poder, envolver os servos da terra por meio da sua sedução, a sedução do poder, de destruição. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.